Olá e feliz ano novo. Eu sou Pedro Doria e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Minha convidada nessa primeiríssima edição de 2021 é a jornalista Natália Viana, co-diretora da Agência Pública. Eu e a Natália, a gente se conhece há muito tempo, temos, às vezes, debates muito quentes. Agora, ela tem duas características que valem ressaltar logo no início. Primeiro, ela é uma excelente jornalista investigativa. E segundo, escreve como ninguém. Tem um motivo de a gente estar tendo essa conversa essa semana. É que a Agência Pública, em parceria com o Meio, está lançando uma newsletter nova. É uma newsletter como se fosse uma série. Se chama O Ano em que o Wikileaks Mudou o Mundo. Por quê? Porque a Natália esteve lá no momento em que o Wikileaks explodiu. Essa semana, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, teve uma decisão favorável a ele pela justiça britânica, ele não vai ser extraditado para os Estados Unidos. A gente conversa logo no início da entrevista sobre isso, mas principalmente nós vamos conversar sobre o que foi o Wikileaks, qual a importância do Wikileaks, quais os desafios, quais são os debates que ele traz para o jornalismo. E principalmente, quais são as impressões da Natália, que viveu ali, no meio daquilo. Eu queria convidar vocês todos a assinarem essa newsletter, porque a história é estupenda, a história é impressionante. E é uma história que vale conhecer lá por dentro. É muito bem escrita, não esperava nada de diferente dela. E é uma newsletter gratuita, distribuída como se fosse uma série. Quer dizer, aquele sabor de um episódio toda segunda-feira novo, só que por escrito através de uma newsletter. Inscrição gratuita, vocês pegam aí. E vamos lá, não precisamos nos demorar para a conversa com a Natália. Natália Viana, muito obrigado por ter aceito aí o convite para a gente conversar. Obrigada a você, viu, por me convidar. Aliás, obrigado pela parceria também. Eu estou me divertindo com o texto da newsletter. Não sei se divertindo é o texto, é o termo o correto, Natália, mas você escreve muito bem. Obrigado mesmo por compartilhar, pela pública, institucionalmente, compartilhar com o Meio. Eu espero que os leitores de ambos, tanto do Meio quanto da Pública e outros, se interessem tanto pelo impacto da história que você está contando. A gente está falando de Wikileaks. E eu queria começar, a gente não pode ignorar o fato de que houve uma decisão importante tomada pela justiça britânica essa semana a respeito de Julian Assange, que é o fundador do Wikileaks. Conta pra gente o que essa decisão foi e por que ela é importante para o jornalismo. Olha só, Pedro, a decisão saiu ontem, era 7 da manhã no Brasil, né? E eu estava louca ali acompanhando, porque, enfim, os apoiadores do Wikileaks foram até a corte e estavam tweetando. Então, eu estava ao vivo acompanhando. E a decisão da juíza, bom, para começar assim, ao longo do processo, essa juíza, ela foi acusada diversas vezes de cercear a liberdade de defesa. O Julian Assange não teve acesso aos autos antes de alguns das audiências tal, e várias vezes ela interrompia a defesa. Havia muitas suspeitas que ela tinha bastante simpatia pela tese da acusação, digamos, né, que é dos procuradores americanos que queriam extraditar o Assange, com base em 17 acusações, sendo 16 de ter publicado documentos secretos vazados pela soldado Bradley Manning. O que ela disse na sua sentença, ou seja, todo mundo esperava que ele fosse extraditado, né? E ao longo, ela começou a descrever os pontos e ela concordou com a maioria das teses da acusação dos procuradores americanos. Ela falou, entre outras coisas, que o Julian Assange não é jornalista. Ela falou 2 pontos que eu considero muito graves. Ela disse que Julian Assange não é jornalista porque se relacionou, digamos, com Bradley Manning, tendo ajudado Bradley Manning tentado ajudar, né, porque não se concretizou. Bradley Manning é o que tem uma senha que eliminaria rastros do download, dos documentos que ele obteve e passou para o Wikileaks, que ela obteve e passou para o Wikileaks.
E também o Julian Assange teria perguntado em algum momento se ela teria mais documentos e disse a seguinte frase, né? Olhos curiosos jamais secam, né? E pronto, foi isso que ele fez. E a Bradley Manning, em seguida, teria feito o download, ou no dia seguinte, teria feito o download de todos os arquivos das embaixadas. Esse tipo de troca com fonte é uma troca normal, mas é uma troca, enfim, tem muita nuance, o jornalismo faz isso, o jornalismo se relaciona com fontes variadas, sejam whistleblowers, pessoas que vazam documentos, ou fontes em off, né, fontes políticas, enfim, fontes que passam informações sensíveis, e ela diz que isso é extrapolar o papel de jornalismo, o que é bastante complicado. Ela também disse que o Julian Assange, ao ir para congressos e palestras e incentivar o vazamento de documentos, estaria também ultrapassando, extrapolando o papel do jornalista, o que é também uma bobagem. Você tem várias organizações jornalísticas que fazem isso, a própria Folha, não sei se ainda tem, mas tinha o Folha Leaks, enfim, várias organizações, Guardian, Tip Us Off, o Guardian tem na sua página, do You Have Any Tip Us Off, manda informação para a gente, enfim, ProPublica, agência pública, se tiver alguma coisa para vazar, pode mandar para a gente. Então, enfim, isso não extrapola, faz parte do trabalho do jornalista hoje em dia, né, trabalhar com vazamentos. Ela também disse que ele não sofreria nenhum tratamento injusto nos Estados Unidos, que os Estados Unidos poderiam garantir uma justiça adequada para ele, e que no Reino Unido, por ele não ser jornalista, ele não estaria protegido pela liberdade, pelo direito à liberdade de expressão. E depois de falar tudo isso, ela falou, olha, no entanto, eu reconheço que Julian Assange tem síndrome de Asperger, que eu acho importante isso ser reconhecido, e eu falar isso porque o Julian Assange de fato tem, eu já suspeitava disso, que ele é uma pessoa que se comporta como alguém que tem síndrome de Asperger. Ele está deprimido, tem pensamentos suicidas e não acho que seria possível evitar o seu suicídio. Por isso eu acho injusto a extradição. Quer dizer, ela concordou com toda a tese da acusação, com toda a tese que criminalizava o trabalho do Wikileaks, mas diz que, por uma questão humanitária, o Assange não deve ser extraditado. O que é bom é que provavelmente isso não vai se reverter mais, ou seja, não vai se voltar atrás, não tem como uma corte superior pegar e falar, não, essa decisão não vale, é muito difícil que isso aconteça. O que é ruim é que o voto dela criminaliza o papel do jornalista, né? E criminaliza o papel de qualquer jornalista, porque uma das coisas mais importantes, mais relevantes desse caso, é que o Julian Assange jamais pisou, jamais, não. O Julian Assange não pisou nos Estados Unidos para obter essa informação. O Julian Assange não é um cidadão americano, ele estava longe do território americano e, no entanto, os Estados Unidos extrapolando sua jurisdição, diz que ele tem potencial criminoso por ter feito um trabalho de publicar documentos americanos secretos. Isso é muito ruim. Eu trabalho com isso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é investigar como os americanos influenciam a política da América Latina, especificamente do Brasil. Daí minha insistência para o Intercept me deixar olhar os documentos da Vaza Jato para olhar especificamente isso. Me encanta. Eu gosto muito de geopolítica. Se um jornalista que não é americano não pode lidar ou publicar documentos secretos americanos, bom, o mundo inteiro está sob a guarda americana. Porque os Estados Unidos influenciam o mundo inteiro, é só por isso. Se eles não tivessem tão presentes em tantos países e tão influentes em tantos países, isso não seria um assunto, mas é um assunto em qualquer país do mundo. Então, as alegações delas são perigosas para a justiça, para a liberdade de expressão e a proteção de jornalistas no mundo inteiro. A Anistia Internacional comentou isso, outras organizações de liberdade de expressão, como Repórteres Sem Fronteiras também. E eu conversei ontem com o pessoal do Wikileaks, eles estão verificando se é possível você apelar apenas de uma parte da sentença, no caso essa, que criminaliza o jornalismo, porque para não criar jurisprudência, né, para não ter um efeito deletério para os jornalistas do mundo inteiro. Pois é, vamos dar um passo. Eu acho que agora, nesse momento, a gente precisa dar um passo atrás para começar a entender o que é o Wikileaks. E não é à toa que você está contando a história desse momento em que o Wikileaks fez impacto grande no mundo
durante a guerra do Iraque, a respeito da guerra do Iraque. Você foi a única jornalista brasileira ali no olho do furacão, quando o Wikileaks estava essencialmente surgindo para o mundo. O que é o Wikileaks? Em que ele é diferente do jornalismo tradicional? Olha, o Wikileaks, vamos lá. Bom, o Wikileaks ele criou duas coisas fundamentais no jornalismo dessa década. A primeira é vazamentos como fonte material de produção jornalística. Os vazamentos, eles são uma tradição do jornalismo americano, principalmente. Você tem vazamento tanto de informações, ou seja, dicas, que é o caso de Watergate, né, que era uma garganta profunda. O cara ia lá, né, e dava dicas, falava, olha, olhem aqui, os jornalistas iam atrás, como vazamento de documentos, caso do Pentagon Papers, né, que o Daniel Ellsberg pegou, mas ali era assim, pegou pilhas e pilhas de papel para entregar. Eu já nem sei o jornal que ele entregou, acho que é o Washington Post também, não? Washington Post. Washington Post. Washington Post, mas quem publicou o grosso foi o New York Times. Teve o Washington Post uma chegou questão. depois. É verdade. Bom, enfim, naquela época, para você fazer isso, ou você entregava um documentozinho, ou você entregava, enfim. Hoje em dia, por conta da digitalização do mundo, você pode enviar uma base enorme você pode vazar bases enormes de dados, bases enormes de documentos. Isso era impossível. Então, se você pensar, por exemplo, os documentos do Cablegate, que foram os que eu mais trabalhei, ontem mesmo, ok. É que às vezes eu fico com saudade, eu vou lá na base de dados. Gente, se vocês quiserem, +D. Ontem eu fui lá, porque a história do mundo está contada lá, é maravilhoso. Da primeira década desse século. Você tem 250 mil telegramas. Imagina isso em formato de papel. As reuniões seriam necessários para que alguém vazasse esse arquivo. Esse é isso que o Julian Assange visualizou e falou, bom, agora é mais fácil o vazamento. Se eu criar uma maneira desse vazamento ser seguro, ou seja impossível que a pessoa que enviou seja rastreada, o que é, porque ninguém nunca foi identificado por conta de algum problema na tecnologia do Wikileaks. A tecnologia do Wikileaks é criptografada de fato, deixa anônimo quem vazou, ou seja, a partir disso, passou-se a usar muito mais, ou seja, a partir desse insight do Wikileaks, passou-se a usar muito mais vazamento como fonte jornalística. Isso por um lado. Outra coisa que o Wikileaks inventou foi a colaboração, ou seja, por outro lado, se você tem uma base de dados tão grande, você não consegue, com um grupo de 5, 6, 10, ou mesmo uma redação de 50 pessoas, dar conta dela. Além do mais, olhares e visões diferentes, olhando para a mesma base de dados, vão resultar em histórias diferentes, vão resultar em informações diferentes, investigações diferentes. O ideal para o Wikileaks, ou seja, o Wikileaks ele trabalha com duas coisas. Juntar várias redações do mundo inteiro. Isso eu identifico, o Juliano nunca me falou isso, mas isso é muito comum, a questão da colaboração para construir junto é muito comum no mundo do desenvolvimento, no mundo dos desenvolvedores, né? Desenvolvedores constroem desenvolvimento de software. Eles constroem junto, eles jogam na rede e aí várias inteligências vão se juntando. É a ideia do crowdsourcing, a ideia da Wikipedia, a ideia do Wikileaks. Então, além de ter organizações jornalísticas publicando isso, na visão do Assange, a inteligência coletiva mundial, o público, era o que dava o toque final. Ou seja, se eu jogar todos esses documentos na rede, você vai ter um potencial de inteligência de analisá-los infinito. Isso se chama Wikileaks, é que nem a Wikipedia. A Wikipedia é construída por multidões de pessoas anônimas. É essa a ideia do Wikileaks. Então, assim, para o jornalismo não gosta dessa ideia, tá? Tradicionalmente, os jornalistas gostam, e eu também, gostam de serem, ou seja, somos uma profissão cujo papel é justamente entender o que vale a pena ser reportado e o que não é, e fazer senso, né? Tirar uma lógica daquele material. E isso tem um valor, obviamente, é uma profissão, né? Não é uma coisa inventada. Mas o Julian Assange acha que a inteligência coletiva é, inclusive, superior, né? Eu acho, enfim. É muito essencial para que mais informações saiam. Mas para o jornalismo,
juntar jornais num trabalho colaborativo, uma coisa completamente nova, e utilizar essas bases massivas de dados de vazamento também era uma coisa absolutamente nova. Duas coisas que se solidificaram e hoje em dia são completamente tendência. Vou dar só um exemplo. Quando o Intercept recebeu o vazamento dos diálogos dos procuradores da Vaza Jato, da Lava Jato, projeto Vaza Jato, a mesma coisa. Impossível você analisar aquela base tão grande se você não juntar várias redações, se você não juntar várias inteligências. Então, eles chamaram várias redações para fazer parceria com eles, e saíram mais de 100 reportagens. Respondi? Respondeu. Respondeu. Me parece que o Wikileaks foi mais... o primeiro Wikileaks foi pioneiro. E nesse momento do Cablegate, que é esse pacote de informações do Bradley Manning, que depois passou a ser Chelsea Manning, ela é trans. Esse pacote de documentos vazados pela Chelsea Manning foram feitos de uma forma muito organizada, né? Você foi chamada para Londres para participar da organização dessa documentação e do convite a vários grupos de jornalismo para que repórteres viessem e começassem a analisar os dados para trazer isso ao mundo. Como é que foi esse processo? Eu acho importante a gente detalhar ele, até para a gente depois falar sobre o processo dos documentos de 2016 contra o Partido Democrata, né? Mas vamos começar aí. Como é que foi esse processo? Como é que foi essa organização? Vieram os documentos. Aí você foi chamada. Esse é o primeiro capítulo. Eu acredito que eles já estavam com os documentos desde o começo de 2010. E a Chelsea Manning vazou várias coisas, né? Não foram só os documentos. Foi aquele vídeo Collateral Murder, que é um vídeo super relevante, que mostra como os soldados americanos mataram deliberadamente dois jornalistas da Reuters, no Iraque, e outros civis. Teve documentos, chama War Logs, né, do Iraque, que mostram massacre de civis, crimes de guerra variados. Teve documentos do Afeganistão, isso tudo já tinha sido vazado a partir de agosto. E aí, a partir de agosto, o Wikileaks já tinha entregue o Cablegate, que era o maior de todos os arquivos, porque dizia respeito ao mundo inteiro. Né? Cara, o Cablegate são as comunicações do Departamento de Estado, não é isso? Quando a Hillary Clinton era secretária de Estado. 150 mil documentos entre 2003, a grande maioria entre 2003 e 2010. 2003 e 2010, de todas as embaixadas e consulados americanos do mundo, para o Departamento de Estado americano e vice-versa. O arquivo ele é muito rico, ele é incrível. Estou falando, ontem eu fui lá. Você consegue entender, por exemplo, todos os militares brasileiros ou policiais que foram treinados nos Estados Unidos, está ali. É só você saber buscar. Então, é uma base de dados enorme. Isso no Brasil, mas você pode fazer a mesma coisa no Paraguai, na Romênia, no Sudão. É realmente impressionante essa quantidade de documentos. O acordo já tinha sido feito com 5 organizações, com 5 jornais grandes, né, que era o El País, o Le Monde, o New York Times, o Guardian e o Der Spiegel. Esse acordo já existia, mas o Assange, ele queria gente do sul global, né, como eles dizem. Ele queria gente que não fosse da Europa e dos Estados Unidos para olhar esses documentos, porque ele sabia que a cobertura que esses jornais fazem, enfim, da América Latina, da Ásia, da África, é uma cobertura parcial e pouca, né? Precisaria de olhares de jornalistas, de profissionais desses lugares. Primeiro, para olhar o material, segundo, para pensar uma estratégia de divulgação e de parcerias em cada um dos países. E o Brasil, eu acho que eu fui uma das primeiras a ser convidada, porque o Brasil, ele sempre considerou que era grande, e ele falava para mim, é grande como a Austrália, né? E australiano.
É um país muito grande, é um país que tem uma língua própria, muito diferente do resto da América Latina, é um país que naquela época estava em ascensão política no mundo, né? Não era, estava em ascensão política no mundo, era, acho que, quinta economia do mundo, e que merecia um olhar específico um cuidado específico, né? Na divulgação dos documentos. Você fala, isso foi organizado? Foi organizado, mas olha, não foi tão organizado assim, porque eu fui convidada, fui o mais rápido possível, né? Recebi um telefonema muito misterioso, em que falaram você precisa estar em Londres daqui a 2 dias. Isso eu conto na newsletter, não vou relatar aqui, porque as pessoas têm que assinar a newsletter. Mas eu cheguei lá, eu tinha 10 dias. Eu cheguei lá, eles falaram, bom, a publicação é daqui a 10 dias. E eu estava diante de 3.700 documentos brasileiros. Eu li todos, mas eu demorei 6 meses para ler todos. Eu tinha 10 dias. Então, assim, era eu e eram outros jornalistas de outras regiões. Tinha uma guatemalteca que estava olhando a América Latina, tinha um sueco, tinha 2 ingleses, depois chegaram franceses e tal, chegou um americano. Esses jornalistas eram responsáveis por ler e pensar uma estratégia. Ou seja, houve estratégia, mas a gente fez tudo muito corrido também. Mas mesmo assim, eu acho que foi muito bem feito, sim. E claro, essa parceria com os grandes jornais foi a grande sacada, né? O bom inicial foi muito grande, porque saiu nos 5 principais jornais do mundo. Mesmo os 5 principais jornais do mundo publicam sobre a mesma história. Que não seja um acontecimento, né? Que não seja uma guerra. Não, são 5 principais jornais do mundo publicando a mesma história, o mesmo vazamento. Isso aconteceu com o Wikileaks naquele ano, aconteceu bastante depois, enfim. Isso ele acabou brigando. E a manchete, a principal história dos 5 principais jornais do mundo. Aí o que acontece? Todas as televisões vão estar falando disso, todos os serviços de notícia vão estar falando disso, ou seja, você pauta a imprensa mundial de fato. Nesse sentido, foi uma boa estratégia. Mas eu queria só falar uma coisa. Depois disso, eu trabalhei com muitos projetos, porque depois isso se normalizou, de vazamentos de documentos em que jornalistas de vários países usam. Então, o ICIJ, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, faz isso. E é muito mais organizado, porque eles têm estrutura e tal. Mas, no fundo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. No fundo, nunca dá tempo de você olhar tudo com calma. No fundo, você sempre fica com a impressão que você podia ter olhado mais, e no fundo, são jornalistas mergulhando em bases de dados enormes para tentar entender que informações tem ali. Jornalistas de diversos backgrounds, né? De diversos países e tal, tentando entender que histórias tem numa base massiva de dados. Assim, de fato, eu não vejo mesmo grandes diferenças entre o Wikileaks faz e o que faz o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. E eu trabalho nos dois, sou membro, né? Não existe membro. Sou membro do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e não vejo grandes diferenças mesmo. Você não vê? Então, deixa eu fazer a provocação a respeito de 2016. O outro grande vazamento pelo qual o Wikileaks é conhecido é um vazamento que acontece, eu vou citar de cabeça, há menos de um mês da eleição americana de 2016, que atinge diretamente a Hillary Clinton. Esse vazamento, o que a gente acabou descobrindo depois, é que a fonte provável dele foi a inteligência russa. A inteligência russa fez o que um whistleblower faria, ou seja, pegou várias informações que tinha a respeito do Partido Democrata Americano e pôs no banco de dados do Wikileaks. E aí o processo foi um pouco diferente, né? Estava muito próximo da eleição, eles publicaram um banco de dados. Quer dizer, não houve o convite formal ao veículos de imprensa, publicaram aquilo e teve um profundo impacto na eleição americana. Eu não chego ao ponto, Natália, de me virar para você e falar foi isso que elegeu o Donald Trump. Mas a diferença a diferença de votos entre a Hillary e o Trump foi tão pequena no colégio eleitoral, digo, nos estados que a Hillary perdeu e com os quais ela contava ganhar, que
poucas coisas mexendo um pouquinho podem ter feito aquele. Quer dizer, no fim das contas, aquele vazamento ajudou na eleição do Trump, certamente. Uma das características do... Você tem toda a razão quando você fala, a gente trabalha com isso. Vazamentos fazem parte do processo jornalístico. E vazamentos ilegais, inclusive. Você, jornalista, recebe informação que é de interesse público. Ela foi obtida de forma ilegal. Você não é responsável por aquele crime. Agora, se você tem um acesso àquela informação, eu acho que até a sua obrigação é ver o que daquilo deve ser levado a público e levar a público. E isso é uma coisa meio pacificada na legislação de boa parte dos países. Isso não é uma polêmica... Isso era polêmico lá nos anos 50. Hoje em dia é uma questão meio que resolvida. Agora, a gente tem certas preocupações, porque existe o jornalismo é uma das instituições de qualquer democracia. No fim das contas, a gente faz um papel que eu digo jornalistas, eu não acho que você tem que ter diploma, não acho que você tem que ter... No fim das contas, se você se lança à prática do jornalismo, você é um jornalista porque isso é quase que um direito cidadão. Mas, no fim das contas, existe uma responsabilidade atrelada a isso aí, que você é uma instituição da democracia, no sentido de que você faz um julgamento, você faz uma avaliação, você faz um processo de edição. Você não precisa concordar comigo, não, tá? Mas é a maneira como eu vejo. E você avalia, inclusive, o momento de publicar. Você tem que levar em consideração os objetivos da sua fonte, por exemplo, ao vazar aquilo. Você pode decidir publicar ainda assim, mesmo que os objetivos sejam ruins. Entendeu? Mas se você está fazendo parte de um processo que é um processo de manipulação da democracia e que põe a própria democracia em risco, eu não sei, Ai, Pedro, posso? Você está falando por objetivo. Vai, corta. Que é o seguinte, Pedro. Bom, vamos lá. Primeiro, nunca foi provado que os documentos foram hackeados, entregues para o Wikileaks pela inteligência russa. Embora, se eu fosse a inteligência russa, eu faria isso. Porque, né, na verdade, é um desenvolvimento normal de organizações que estão usando fontes de dados vazadas. E isso vale para todos os vazamentos, tá? Muito recentemente eu trabalhei junto com a SID no vazamento de e-mails da Isabel dos Santos, que é a mulher mais rica da África, filha do ex-presidente ditador de Angola, que ficou lá durante quase 40 anos, e quem hackeou isso? Não sei. Será que não foi um grupo de inteligência concorrente pelo Petróleo Angolano? Pode ser. Mas tiramos ali o que é relevante, tá? Eu acho assim, o Julian Assange ele pode ter tomado decisões editoriais ruins. Neste caso, eles decidiram, tinha uma quantidade enorme de e-mails, decidiram que para ampliar o impacto, que é uma das coisas mais relevantes da estratégia do Wikileaks, teriam que ser publicados em massa e naquele momento. Eu estava olhando naquela época em que os documentos do Partido Democrata foram publicados, vários jornais, inclusive BBC, ABC, fizeram reportagens sobre ele, ou seja, dessa vez se inverteu a lógica, ao invés de convidar veículos parceiros antes, o Wikileaks, não sei se por pouco tempo, etc., publicou e se produziu jornalismo a partir deles. Agora, eu acho muito complicado você pegar e falar, primeiro, que Trump ganhou por causa disso, porque você tinha, enfim, tinha a Cambridge Analytica, você tinha um monte o Trump estava usando táticas variadas de fake news e de criar tensão racial, por exemplo, como ele fez nessa eleição, né, para ganhar votos. Eu acho que o Trump foi eleito porque os americanos quiseram eleger o Trump, embora a Hillary tenha ganhado de votação. O Trump era novo, era uma voz nova, entendeu? Os americanos estavam, então, em um processo de deterioração econômica e de pobreza horroroso.
E aí, enfim, votaram no Trump. Eu acho que colocar a culpa no Wikileaks, eu acho que é péssimo jornalismo, sinceramente. Acho que é uma variedade enorme Você entendeu que eu não fiz isso, né? Entendo. Eu entendo que você não fez isso, mas é que eu acho que a mídia americana surtou. A mídia americana, que cobriu muito mal aquela eleição, muito mal. Tem uma reportagem linda que você deve ter lido da Daniela Pinheiro, na Piauí, em que ela conta como ela foi, acho que ela foi para o Washington, ela foi ali participar daquilo dentro de uma redação grande, eu acho que era o Washington Post, e ela falou, eu fui para cobrir a vitória da Hillary. Quer dizer, pô, toda a imprensa de um país, ninguém previu que o Trump ia ganhar. Isso é péssimo jornalismo, gente. Aí não adianta depois botar a culpa no Wikileaks, entende? Pô, aquilo é um movimento social. O Brasil, quase a mesma coisa, mas acho que a gente se ligou um pouquinho antes que o Bolsonaro ia ganhar. Fenômeno social. Um chamamento um grito de revolta contra o establishment. É isso que foi a eleição do Trump e a eleição do Bolsonaro. Para mim, eu acho que com ou sem o Wikileaks teria dado exatamente a mesma. Agora, o principal do seu argumento, que eu queria contrabalançar, é colocar a culpa no Wikileaks pelo que aconteceu, porque aí eu posso colocar a culpa em todas as pessoas que cobriram a Lava Jato e receberam aquele monte de vazamento, muito bem pensados, e a gente sabe muito bem que havia uma estratégia do Dr. Dallagnol em vazar exatamente coisas específicas em momentos específicos para impactar na política brasileira, impactaram. E, sinceramente, eu não acho que é culpa dos jornalistas. Acho que você tem uma informação relevante, você publica. Será que o Wikileaks deveria ter publicado todos os documentos naquele momento ou não? Eu, sinceramente, não trabalhei com eles nesse vazamento. Acho que eles têm razões para terem feito isso e saíram informações, reportagens relevantes a partir deles. Mas eu acho que é injusto você negar o papel de organização de mídia a eles por causa disso, que pode ter sido um erro ou não. E eu acho injusto você dizer que o Julian Assange não é editor por causa disso. E principalmente acho muito injusto você dizer que a culpa diz que a culpa é do Wikileaks pela vitória do Trump. Então, eu acho que o jornalismo é isso, né? O jornalismo, a gente reporta coisas que são de informação pública. Muitas vezes elas são de interesse de um grupo e são de desinteresse do outro. Há forças poderosas que sempre vão querer atacar o jornalismo. Claro, quando você estiver contra eles, né? Se estiver a favor deles, eles vão querer te defender. Mas você permitir esse tipo de crítica não tem problema, crítica é ótimo, mas ataque, negação do direito ou negação do status, você abre a possibilidade de que isso seja feito com outros jornalistas em outros momentos. E isso é que é perigoso. Respondi. Respondeu. E eu concordo com o centro do seu argumento, tá? Eu concordo que não dá para responsabilizar o Wikileaks pela derrota da Hillary. Quem perde é o candidato. Assim como eu concordo que no fim das contas, decisões editoriais ruins acontecem. Nossa, muitas. Não, a toda hora. Embora eu ainda tenha um certo... E isso é uma dúvida, não é... O princípio geral de você tornar públicos grandes bases de dados sem você saber o que tem lá, eu sempre fico pensando se você não está... Você sempre se expõe ao risco de publicar algo que pode botar alguém em risco, que pode... Eu não sei, eu não tenho posição formada. Eu acho que é uma daquelas novidades que o digital traz para o jornalismo, que a gente não teve tempo ainda de estressar o suficiente para compreender quais são os limites, quais são os pontos éticos que deviam ser discutidos, tudo mais. Agora, você certamente já refletiu muito mais sobre isso do que eu, né? Não te dá um certo... Porque muitos dos que publicam, que seguem o método que o Assange bolou,
Eles tornam os dados públicos para jornalistas, né? Mas não para o grande público. Justamente por causa disso, né? Por conta dessa cautela de... Você não sabe se não tem lá algo que é pessoal, por exemplo. Que é... Ao mesmo tempo, quando você está lidando com uma base enorme, 250 mil documentos, é o que eu digo, eu li os 3 mil documentos brasileiros, mas eu levei 6 meses. Você tem 250 mil documentos, você não consegue, não é humanamente possível você lê-los. Então, você tem uma questão, que é uma questão da tecnologia, que de fato só pode ser resolvida por crowdsourcing. Ou seja, essa é a visão do Julian, tá? Eu penso nisso há 10 anos, e em vários momentos, ou seja, o jornalismo também tem isso. O jornalismo tem várias questões éticas que não são resolvidas e não são pacificadas, e que a gente lida com elas cotidianamente, né? Ou seja, uma pessoa que te deu uma entrevista e depois volta atrás e fala que não quer que ela seja publicada e ela é de interesse público, né? Ou uma fonte que te passou uma informação e você sabe, desculpe, painel da Folha. O que é o painel? O que é uma dessas colunas políticas? É simplesmente um político usando a visibilidade para atrair certa atenção, certos privilégios, é isso que é. E são questões éticas, eu entendo. Vale a pena a gente publicar ou não? Ou vale a pena a gente publicar para obter favor? Você não publicar, sei lá, críticas ou investigações sobre esportes porque você quer acesso a determinados jogadores, digamos. Ou seja, isso tudo são questões que o jornalismo tem isso e a gente vai lidar com essas questões a vida inteira. Não dá para você ter uma regra, porque o jornalismo não é uma matemática. Cada vez que o Wikileaks vinha com o projeto, a gente refletia muito e várias vezes, algumas vezes, isso me causou desconforto. Por exemplo, eu estava falando para você antes da gente começar. A primeira vez que eu trabalhei com documentos abertamente hackeados, quer dizer, claramente, ou seja, abertamente não, mas que já havia notícias de que tinham sido hackeados, eram comunicações internas de uma empresa de inteligência chamada Stratfor, que aliás, é uma empresa milionária que obtém informações sensíveis de diferentes governos e publica uma newsletter que é assinada por militares de vários governos, tudo normal, tudo legal, mas é uma empresa, e contando, por exemplo, quais são as tendências geopolíticas, onde vai estourar a guerra, quais são o que os generais de um país estão pensando sobre a compra de algum equipamento e como é que, sabe, a base de inteligência, etc. Eles vendem essas informações. Só que eram documentos internos, e eu me senti extremamente desconfortável com aquilo, porque era um colega de trabalho se comunicando, e eu, nessa época, eu tive até discutir muito com o Wikileaks, brigamos, porque eu falava, olha, não estou vendo nada de relevante, assim, no último, acho que uma semana antes eu consegui achar um documento em que uma pessoa dessa empresa foi no nosso GSI abriu as portas para essa mulher, e ela fez visita, e falaram coisas privadas sobre segredos nacionais para essa mulher, que, obviamente, era interesse público, aí eu fui lá e publiquei a história. Mas eu estou falando isso porque eu acho que as questões éticas, elas sempre vêm, e é bom a gente não fechá-las, entendeu? É bom a gente considerar a cada um dos casos. Eu não teria tomado todas as decisões que a Sandy tomou, de jeito nenhum, até por isso que, né, sou uma das diretoras da agência pública e não do Wikileaks. Mas você uma vez me falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça, porque é uma frase, ele é uma pessoa que pensa muito racionalmente, ele fala, bom, Natália, voltando, o Wikileaks sempre quis publicar tudo, tá? Então, no caso que eles fizeram com os documentos da Hillary Clinton, é o que eles iam fazer de qualquer jeito, eles só passaram a fase de ir para a imprensa antes. Eles nunca esconderam que querem publicar os documentos. Esse é o princípio do Wikileaks. De novo, trazer documentos para a inteligência coletiva, o Wiki. Para que a inteligência coletiva, aí sim, consiga pegar todas as informações e publicar e tal, e analisar. Mas ele falou assim, olha, Natália, eu estava tendo essa discussão com ele falou assim, olha, quer dizer, então, a diferença entre o Wikileaks faz, que não é jornalismo, e os jornalistas, é que os jornalistas não publicam. É o que os jornalistas escondem, é essa a diferença? Eu fiquei assim, me pegou. Eu falei, poxa, eu não quero defender uma classe cujo princípio é não publicar.
Eu acho que a edição, é claro que a edição é decidir não publicar, mas é não publicar o que não é de interesse público. Pois é, só que como você sabe o que é de interesse público em 250 mil documentos? Tem um exemplo, que é um exemplo muito Editando. claro. Não, eu não tô dizendo que eu sei a resposta, mas o que o digital traz é a possibilidade de se tornar público instantaneamente. Antes você não tinha essa possibilidade. Agora, só porque a possibilidade existe, aí você deve agir. Não, o Wikileaks pensa muito bem, avalia muito bem quais séries de documentos são publicados, né? Você imagine que naquela época, nesses últimos 10 anos, mas principalmente naquela época, a quantidade de documentos foram vazados por Wikileaks, gente. Uma quantidade enorme. Eles selecionaram quais seriam vazados de acordo com a relevância pública, né? Isso acontece, há um processo editorial. Não é qualquer coisa que chega ao Wikileaks ser publicado, claro que não. Mas eu queria fazer um comentário. Veja só, os arquivos da NSA. Os arquivos da NSA, que são gigantescos, eles foram disponibilizados, acho que para alguns parceiros de imprensa, que foram poucos, acho que foram o New York Times, o próprio Intercept usou e o Guardian e tal, e ficaram, acho que ao longo de 6 anos num arquivo, dentro do Intercept, e agora esse arquivo foi encerrado. Bom, esses documentos nunca foram publicados, esses documentos provavelmente são muito sensíveis, de fato. Agora, como é que ele não sabe quantas histórias estão ali e que não foram contadas, entende? Não dá para saber. Agora, nem todas as histórias do Cablegate foram contadas, mas se você quiser ir lá agora, você vai encontrar histórias. Agora. E isso está disponível para, enfim, para a rede, para a inteligência mundial. O Julian Assange, ele uniu valores diferentes. O valor, que é o valor da internet livre, da construção coletiva, do wiki, da liberdade gratuita disponível para todos, com o valor do jornalismo, como você começou falando, um dos pilares da democracia, né? Ele juntou isso, ele juntou duas culturas que eram paralelas em uma só. Nesse sentido, acho que ele é meio jornalista e meio desenvolvedor, né? Meio hacker. Claro. Enfim. Natália, eu quero Pagou mais fazer do uma que qualquer outra pessoa, né? Por ter publicado informações. Pagou. Não, certamente. Existe uma perseguição contra ele que é o peso de um Estado contra uma pessoa, né? É pesado. Do maior, né? O mais poderoso país do mundo, né? Não é nem apenas um Estado. Eu quero te fazer uma última pergunta. Me fala sobre Julian Assange. Como é que ele é? Então, o Julian Assange, ele é uma pessoa carinhosa, brilhante, muito focado. Ele é uma pessoa que tem síndrome de Asperger, vou voltar a dizer, porque só percebi, e agora eu voltei a ver entrevistas dele, e é muito claro, ele é a pessoa que tem síndrome de Asperger tem alguma relação com o autismo, tem problemas de sociabilidade, né? Ele é uma pessoa extremamente focada, com interesses muito específicos, obstinada e obsessiva. Então, você não consegue falar sobre o tempo com o Julian Assange, você não consegue. Eu tentei algumas vezes perguntar o signo dele, sabe? Não dá, não existe. Ele é absolutamente, naquela época, né? O Julian Assange faz muito tempo que dizem que os relatos são que a condição mental dele está se deteriorando por conta das torturas, né? E da vigilância que ele sofreu na embaixada. Mas ele era uma pessoa extremamente obcecada e um visionário disso. Vamos publicar informações relevantes para que seja para que a humanidade tenha acesso a isso. E eles só falavam disso. Ele não dorme, ele dorme pouquíssimo e o tempo inteiro está trabalhando nos projetos, trabalhando em defender essa postura, em defender a liberdade de informação, em defender os whistleblowers, em defender a liberdade e a integridade desses arquivos na internet, em defender a própria reputação, que ele passou os 10 anos realmente sob ataque. Mas é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa que, sabe, pergunta como você tá, é uma pessoa que te abraça, é uma pessoa que, enfim, tem uma relação amorosa e tal,
mas é uma pessoa que tem uma certa dificuldade de sociabilidade. E é uma pessoa difícil de trabalhar também, bem difícil. Eu nunca fui funcionária do Assange, mas vários funcionários do Wikileaks, com o tempo, acabaram saindo tal, porque ele é muito exigente, ele não para nunca, e as pessoas têm que acompanhar aquele ritmo muito frenético dele. É uma pessoa muito querida, viu? Todas as pessoas que estiveram com ele naquela época, e que até hoje não trabalham mais com ele, continuam sendo próximas, apoiando e lutando por ele, porque é uma pessoa que merece, é uma pessoa genial. Eu escrevi na newsletter, e eu acho que é verdade, assim, que o Julian Assange é uma das mentes mais brilhantes da nossa geração. Eu acho que ele é um transgressor né, ele é o que dizem disruptor, né, do jornalismo e da discussão da informação na nossa era, e eu também acho muito interessante que um dos mais proeminentes, né, prisioneiros políticos dessa década seja um desenvolvedor, seja uma pessoa que é da ciência da computação, da engenharia da computação, porque é isso que aconteceu no mundo, né, ou seja, como a tecnologia entrou nas nossas vidas, entrou muito profundamente na relação entre as pessoas, inclusive a relação pessoal, ainda mais agora que tudo é virtual, né? Estamos todos trancados em casa. Então, eu acho muito adequado, historicamente, que o nosso primeiro grande prisioneiro político tenha sido um desenvolvedor, né, cara? Imagina, né? É verdade. E o talvez o maior refugiado hoje é o Edward Snowden, né? Exatamente. Outro desenvolvedor, aqueles meninos que, imagina, que gostavam de matemática no colégio e que todo mundo ia deles. E o grande capitalista é o menino do Wikileaks, do Facebook, o Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Então, isso é histórico, né? Outro com síndrome de Asperger. Todos eles. Porque, quer dizer, o Snowden eu não sei, mas é muito comum. O Snowden eu não sei, mas o Zuck com certeza. Eu sou filho e irmão de Asperger, eu sei como é que é. Quem? Eu sou filho de um pai com Asperger e meu irmão caçula tem Asperger. Então, eu sou catedrático. Eu sou casada com um desenvolvedor, tá? Com engenheiro de informação. Eu também conheço muito. Conheço muito. Pois é, Natália, toda segunda-feira tem capítulo novo e a assinatura é gratuita, não é isso? É isso mesmo. Estou aqui, já estou trabalhando os próximos episódios. Infelizmente, não dá para dizer quantos serão, porque é a minha história e eu preciso organizá-la, mas é muito boa a história. Uma das coisas que eu achei importante escrever isso agora, porque eu acho que a história não foi contada. Se você olha outros, digamos, presos políticos ou idealistas de outros tempos, tiveram a sua história bem retratada. Eu acho que no caso do Wikileaks, até por conta da falta de, digamos, eu acho que um pouco da falta de compreensão de como é o ser humano por parte do Assange, ele não conseguiu produzir uma narrativa positiva sobre o que ele fez, e o que ele fez é absolutamente positivo. Então, você tem 3 filmes de Hollywood péssimos, que não representam a realidade, em que ele aparece como uma pessoa estranha e louca, sendo que ele é um idealista, sabe? Então, eu acho que, e não só ele, a equipe que trabalhou com ele, são pessoas das quais eu sou amiga até hoje, merecem isso. Eu acho que a história merece ser contada mesmo. Ótimo. Que foi divertido, foi muito bom. Natália Viana, muito obrigado pela conversa. Obrigada, viu, Pedro? Obrigada mesmo.